Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia aqui do Centro de Mídias. E nesse momento vamos acompanhar então aqui o tema da nossa aula de hoje. Então nós estamos aqui na aula de número 10, cujo objeto de conhecimento são as noções de direitos humanos e cidadania, os processos de disputas sociais e políticas entre diferentes grupos, bem como o reconhecimento e o respeito às diferenças linguísticas, culturais, religiosas, étnico-raciais, de gênero, tendo a compreensão que essas relações são historicamente construídas. E também vamos falar sobre a problematização e desnaturalização das formas de desigualdade, preconceito, discriminação e intolerância no âmbito local, nacional e global. E o nosso detalhamento da aula, vamos falar sobre a filosofia da arte, as reflexões sobre as manifestações artísticas dos diversos povos amazônicos, a alteridade, o multiculturalismo, o relativismo cultural, gênero e sexualidade, raça e etnia. Então esses são os temas da nossa aula de hoje. E vamos agora, então, começar. Vamos lá. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos ter um estudo, uma reflexão muito interessante. Nós vamos falar sobre a filosofia da arte, né? E também, dentro desse contexto da arte, nós vamos refletir com mais profundidade a nossa arte amazônica, né? A arte da Amazônia, dos povos indígenas, né? Então, é um assunto muito interessante que nós vamos, então, conhecer um pouco qual é o objetivo da filosofia da arte, o que está por trás, qual é o objeto de estudo, né, da filosofia da arte. Então, vamos ver aqui, vamos começar pensando o que é arte, né? Já que a gente vai falar de filosofia da arte, então, o que é arte? Olha, quando a gente fala de arte, nós estamos falando de uma atividade humana. Uma atividade humana que ela é criadora e que transcende a utilidade prática. O que quer dizer essa frasezinha aí, né? Ela é uma atividade humana porque ela é fruto da racionalidade do ser humano. É ele que cria, é ele que tem ideias, é ele que pensa. Só que essa ideia, ela vai além, essa transcender é ir além da vida prática. Ele pode trabalhar com a sua imaginação e muito além daquilo que é concreto. Então, ela revela, né, um mundo de maneiras novas, expressando a sensibilidade humana. Então, a arte, ela tem muito a ver com a questão da sensibilidade, a questão do sensorial. Diferente da técnica, que é funcional, a arte ela é um espaço de liberdade e de imaginação. Então aqui é que está o ponto, né, quando a gente fala, né, quando a gente fala de filosofia da arte, trazendo esse questionamento sobre o que é arte. Então aí a gente vai ver, a gente pode começar refletindo, né, já que a gente está pensando sobre a arte, tudo aquilo que foi produzido historicamente, né, construído, seja uma questão material, seja uma pintura, seja um desenho, tudo aquilo, né, seja objetos, né, da arquitetura, tudo que foi transformado, construído pelo ser humano, é arte, é cultura. Por quê? Porque está trazendo aí um pensamento daquele momento, daquela época, que é retratado através dessas construções artísticas, que pode ser uma pintura, né? Pode ser um material, pode ser uma música. Então a arte ela é muito ampla. Agora ela sempre está refletindo a realidade dos seres humanos. É uma criatividade puramente humana que perpassa toda a história. Por isso que nós temos a arte antiga, nós temos a arte medieval, nós temos a arte moderna, a arte contemporânea, não é verdade? Tudo isso aí faz parte da arte. Aqui nós vamos estudar
refletir sobre o que é a arte e qual a sua importância, né, para a vida humana, a vida do ser humano, na vida das culturas. Então vamos começar falando um pouco sobre isso, né? A arte e a cultura. Acompanhe comigo aqui que a arte, ela reflete o quê? Valores. Valores de uma época. Ela reflete crenças, modos de vida, ou seja, toda a cultura de um povo. Na Amazônia, né, os povos aqui amazônicos também têm a sua forma de expressar esses modos, essas crenças e esses valores. Essas expressões artísticas, elas integram o quê? O cotidiano, a vida das pessoas. Só que tem uma relação também prática com a questão espiritual. Então, quando a gente fala de arte e cultura, nós estamos falando de algo que vai muito além de você olhar um objeto e contemplar aquele objeto. Ele tem também uma relação espiritual, ele tem uma relação mística, evidenciando o quê? Uma relação íntima com a natureza e com o cosmos. Então, quando a gente fala de arte, desses valores, dessas crenças, elas estão a partir da natureza. Nós conseguimos visualizar tudo isso, pensar tudo isso, a partir de algo concreto, né? Que é a natureza, que é o cosmos. Olhando para a natureza, o homem, com sua racionalidade, ele vai então criar, ele vai reproduzir imagens, e aí a inteligência humana, ela é muito, né? Ela vai pensar e ela vai muito além daquilo que está sendo observado daquele momento, e ela vai criando coisas, criando objetos. Então, nós podemos ver aqui, ó, que toda essa arte, que nós chamamos também de arte indígena, por exemplo, ela está toda caracterizada, tudo que você vai observar, quando nós falamos de arte indígena, por exemplo, você vai observar materiais, você vai observar desenhos, artefatos, cores, aqui os instrumentos que são utilizados, os recursos utilizados, como por exemplo a questão da pintura. Tudo isso é uma arte indígena, que ela vai, né, na linguagem, né, do estudo da filosofia da arte, ela é contra, não é contra, mas ela tem um olhar diferente do que nós chamamos de arte ocidental. Né? Você já ouviu falar da arte ocidental? Você estuda lá o impressionismo, o modernismo, o barroco. Né? Então, isso aí é a arte ocidental. A arte indígena, ela é diferenciada pelas suas próprias características e por essa relação com o transcendente, com essa relação espiritual. Tá certo? Então, mas tudo isso aqui, nós estamos falando da arte. E dentro da filosofia, nós temos a filosofia da arte, que é essa reflexão sobre esses modos do ser humano se expressar na sua cultura. Então vamos ver um pouco mais aqui, ó, vamos caminhando aqui, para analisarmos o que é a filosofia da arte. Quando nós falamos em filosofia da arte, nós estamos falando de um campo da filosofia chamado de estética. A estética, então, ela vai abordar questões sobre beleza, a forma, né, o belo, o significado das coisas que estão por trás daquela obra. Quando você olha uma obra de arte, você a contempla, você, né, se você não tiver um olhar sensível para aquela realidade, até mesmo um estudo sobre aquela cultura, nós não entendemos muita coisa do que está retratado naquela obra de arte ali. Então, a obra de arte, ela nos faz questionar e ampliar a nossa visão de mundo. Por isso que ela é uma expressão da sensibilidade do espírito humano. Não é todo mundo que vê um quadro, por exemplo, um desenho, uma pintura, não é todo mundo que vê a beleza, consegue perceber a beleza que está ali nas harmonias, nas cores, no próprio desenho, né? É uma sensibilidade do espírito humano para captar a essência daquilo que foi pensado por aquele artista ou por aqueles artistas que fazem parte de uma determinada cultura.
Tá? Então, isso é muito importante para que nós possamos entender, então, a arte da Amazônia, a arte dos povos da Amazônia, a arte dos indígenas. Tá bom? Então, a arte é tudo isso, esse olhar para a harmonia, para a beleza, para a forma, para tudo aquilo que vai compondo determinados objetos, determinadas obras de arte. Então agora nós podemos conhecer melhor o que é a arte dos povos da Amazônia. Vamos ver aqui, ó. Então nós vamos ver que os povos indígenas da Amazônia, todos, tá? Nós sabemos que nós temos mais de 300 etnias hoje, né, na Amazônia, no Brasil, né, nós temos mais de 300 etnias. Então é claro, cada etnia, ao contrário do que os povos, os portugueses, quando chegaram aqui ao Brasil, pensavam, são muito diferentes uns dos outros, não são todos iguais. Né? Então, tem muitos tipos de artes ali. Então, nós temos, por exemplo, nós citamos aqui o Yanomami, né, o Ticuna, o Kayapó, que possuem ricas tradições artísticas, como todos os outros povos que têm a sua arte. Né? E o que representa, independente de qual seja a etnia, essa arte produzida por esses povos, elas expressam e refletem a diversidade da cultura. E essa diversidade cultural, ela tem uma íntima conexão com o meio ambiente, com a natureza. É por isso que a arte, então, como a gente pode ver aqui, ela é parte essencial das suas práticas e rituais. Então, quando a gente fala da arte dos povos indígenas, nós não estamos falando apenas, né, de uma produção artística que visa, por exemplo, o lucro. Né, uma produção artística para uma exposição. É claro que hoje, né, já existem, né, exposições, e é muito bom, né, vendas de produtos, mas quando a gente fala refletir sobre a arte dos povos indígenas, nós estamos indo além desse olhar, né, que nossos sentidos captam naquele material. Por trás daquelas obras, por trás daquela pintura, por trás daquela dança, daquele objeto produzido, tem toda uma história, uma experiência de vida e também uma espiritualidade, né, que traz ali um valor simbólico para aquele povo. Então vamos conhecer agora alguns tipos de manifestações culturais e artísticas dos povos indígenas. Então vamos ver aqui no passo a passo, né? Nós temos aqui, por exemplo, que a manifestação artística da Amazônia, elas não são todas iguais, né? Então, mas elas têm algo em comum, que são o que elas extraem da natureza para produzir a sua obra de arte. Então nós temos aqui, por exemplo, as manifestações artísticas da Amazônia. Elas vão incluir o que aqui na Amazônia? Então vamos ver. Primeiro nós temos aqui a pintura corporal. Então você pode ver que no ritual indígena, por exemplo, existem muitas pinturas no corpo. Essa pintura no corpo não é só para expressar uma beleza ou para modificar o corpo, né, mas para marcar o corpo, mas ela tem um significado espiritual e social. Pode ser um momento de uma passagem, né, da adolescência, por exemplo, para a vida adulta. Pode ser também uma preparação para a guerra, um aviso. Então, a pintura corporal, para você ver, ela é bonita, ela é bela. Todo mundo vem aqui, os turistas, né, querem pintar seu corpo, mas cada traço daquele ali, ele tem uma realidade ligada com aquela cultura. Outro ponto também que é comum na arte indígena, na arte amazônica, é a arte plumária, que é o uso de penas para adornos. Então você vai ver lá nos cocais, né, tem vários adornos ali, que é colocado no corpo, né, naquele momento do ritual, que existe a arte plumária, que são retiradas, né, de aves, como a arara, por exemplo, né? Então eles retiram aquelas penas para colocar, para fazer os adereços ali que são colocados, principalmente no cocá. É claro, isso tudo vale dentro do âmbito da cultura indígena. Fora da cultura indígena, né, aí já é uma outra história, né?
Você caçar para fazer isso é crime, né? Ambiental, mas dentro da cultura, nesse aspecto da arte, tem esse sentido aí. Outra coisa também são as cerâmicas, né? Vamos dizer, a arte material, as esculturas, né? Que são objetos funcionais e simbólicos, porque eles carregam toda uma simbologia. Não é só o prato de cerâmica, a panela, o vaso, tudo tem ali, além de ser funcional, de ter uma utilidade, mas também tem um valor simbólico. Outro ponto também são os cantos e as danças. Então nós temos também, você vê que todo rito indígena tem cantos e danças. Uma narrativa de mitos e suas histórias. Então você vê que não tudo é a vida dos povos que está ali. Esses 4 pontos que foram colocados para vocês aí, nós estamos refletindo aí, nós estamos trazendo um pouco da vivência, né, cultural, da experiência de vida daqueles povos. Então, a arte, é por isso que ela transcende a questão material, a arte amazônica. Tá bom, pessoal? Então é importante a gente conhecer esses tipos aí que são típicos, né, da nossa arte aqui, dos povos indígenas. Agora, esses são os tipos de manifestações artísticas amazônicas. Agora, qual é a função da arte, então, nesse sentido? Porque a arte, ela não tem um fim em si mesmo, né? Ela tem uma função também. Em qualquer arte que você veja, em qualquer período da história, ela tem a sua função, ela tem a sua importância. Então, para os povos aqui também, para a arte amazônica, nós também temos essas funções. Então, a arte é uma forma de quê? De conexão com o espiritual. Então, essa é a primeira função da arte. Tudo, pessoal, dos rituais, quando se usa esses instrumentos, né, esses adornos, tudo está ligando o material com o imaterial, ou seja, o material com o espiritual. Então, não perde essa dimensão. A arte amazônica está intrinsecamente ligada com a questão espiritual, tá bom? Então, ela expressa a cosmologia daquele povo, a sua maneira de ver o mundo, a sua cosmovisão da realidade, da sua relação com a natureza, da sua relação com a família, né? Os seus mitos também são retratados nessa arte. Então, tudo isso vai fazer o quê? Vai integrar essa funcionalidade com o simbolismo que é carregado aí nessa expressão artística. E isso, claro, e aí nós estamos no campo filosoficamente falando da estética, né? A beleza de tudo isso. A beleza de você olhar, de você querer comprar e levar para casa aquele objeto. Porque tem uma beleza ali. Então a gente pode verificar aqui, por exemplo, ó, uma dança, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Uma visualização. Né? Você vê aí, o que tem aí? O que você observa aí? Você percebe que, além dos corpos das pessoas aqui nessa dança, você percebe que tem vários tipos de trajes, de adereços, né, que estão ligados com objetos da natureza ali. Né, o cipó, a pena, o açaí. Então, normalmente está ligado com a natureza. Então, aí você vê a beleza, né, de tudo isso que é construído. Mas aqui tem uma forte relação com o sagrado, com o simbólico. Eles estão retratando aqui alguma coisa, né, naquele momento ali. Tá bom, pessoal? Então isso que é importante entender na arte amazônica. E aí nós falamos agora, nós estamos vendo essa beleza aqui. Na filosofia, quando a gente fala de belo, nós estamos falando de estética. Então vamos ver aqui a estética e a natureza. Então nós temos uma biodiversidade. Tudo na arte amazônica sai da natureza. Ela vem para o campo humano e é transformada em cultura. O homem toca na peça,
ele toca no caroço de açaí, ele toca na pena, e ele pode transformar isso em um objeto artístico da arte amazônica, né? Então, essa é a estética, né? Cria-se uma beleza ali, através desse contato ali, dessa biodiversidade, dessa riqueza, né, de recursos naturais que nós temos aqui, que os povos, né, da Amazônia, os povos indígenas, tiram da natureza para fazer, então, e trazer para a sua arte, né? Então, a estética vai refletir o que aqui? Essa harmonia com a natureza. E vejam bem, a palavra harmonia aqui é de propósito, ou seja, é harmonia mesmo, não é a degradação do ambiente, da natureza, é a harmonia da natureza. Então, tudo é feito a partir dessa harmonia, porque tem um sentido, porque tem uma criatividade, tem uma espiritualidade carregada ali. Querem ver? Olha só aqui um cocá. Vamos ver aqui um cocá. Ó. Olha aqui com a beleza. Existem vários tipos, formas, né? Nós estamos vendo 2 aí, ó. Né? Isso retrata também a posição social do próprio integrante daquela cultura, do próprio indígena. Quer dizer se ele é pajé, né? Quer dizer se ele é cacique. Então tem tudo isso também retrata. É isso aí. Então, não é só a questão de tirar a pena, matar uma ave para tirar a sua pena, né? Não. Está tudo em volta desse mistério aí. Tá bom? E aí fica a estética, que aí é a beleza que compõe o conjunto da obra. O seu corpo, sua cabeça, os adereços, as pinturas no corpo. Aí forma essa harmonia que nós chamamos de estética. Tá bom? Então, olha só que beleza que é a arte amazônica, né? É uma parte dela, né? Além desse aspecto da estética, da beleza, do simbolismo, do espiritual, ela tem mais uma função também. Então, que é a função da resistência cultural. Vamos falar sobre isso agora, olha só. Então, a arte, além de tudo isso que ela revela, que ela reflete, ela também tem esse fator da resistência. Por que é uma resistência cultural à arte para os povos indígenas? Porque através da arte, quando você vê, quando os arqueólogos encontram um sítio arqueológico, que eles vão fazer escavações, eles descobrem lá ossos, descobrem cerâmicas. Ah, isso aqui data de não sei quantos mil anos atrás. Olha só a preservação da cultura. Então, quando tentavam destruir aquela cultura, mas sobrou alguma coisa daquela cultura, para não perder. Por isso que é uma resistência, né? Diz, olha, nós existimos, nós estivemos aqui, ou nós estamos aqui, através daquele objeto que é encontrado, que é um objeto fruto da arte amazônica. Tá bom? Então, ela afirma essa identidade e essa memória que é trazida através, né, das descobertas que vão sendo feitas aí. E aqui nós temos mais uma imagem, né, que reflete também um pouco isso, né? A questão, né, da pintura, né, nos corpos, né, no rosto, no braço, da perna. Tudo tem um sentido e um objetivo, tá bom? Nada está ali por acaso, nada é só para dizer, olha que ficou bonito, eu fiquei bonito. Como é. Para os povos indígenas, tudo ali tem uma simbologia, um sentido. É isso que é bonito também. Isso nós vamos ver agora, aqui na arte amazônica, a questão da alteridade, né? Então a arte é uma celebração da diferença, né? Existem diferentes tipos de artes. E essa diversidade aqui é importante para nós. Nós não podemos negar a arte do outro, inferiorizar a arte do outro, né? Então, porque ela nos convida a entender o outro. Quem é o outro? Através da arte. Até isso a gente pode entender. Como é que ele viveu, como é que ele vive, quais os seus valores, né, que estão ali presentes. Então você pode ver que é esse olhar, né, de alteridade, esse olhar de cuidar do outro, de valorizar o outro pela sua cultura também. Além disso, né, nós podemos ainda trazer aqui para vocês, ainda nesse aspecto da alteridade, que a filosofia da arte, né, vamos ver aqui,
ela tem todo um contexto que envolve o quê? O respeito, o reconhecimento, né, dessa alteridade. Então, isso é um elemento essencial para a convivência humana. É por isso que contemplar, a arte tem que ser contemplada, né? Contemplada. E ela é tão contemplada que às vezes você leva para sua casa aquela arte, aquela obra, né? Porque você gostou tanto que você leva para casa, como lembrança. Não é verdade? Olha só aqui essa outra arte, ó, né? Vários povos. Olha só a beleza das cores, das harmonias, as costas pintadas, o papel da mulher, que a gente vai já ver agora aqui. Tá bom? Vamos ver agora um pouco, quando a gente fala dessa diversidade, dessa multiplicidade, nós estamos falando de uma questão interessante que é o multiculturalismo. Olha, o multiculturalismo, então, é essa manifestação artística dos povos amazônicos. É a riqueza. Resumindo isso aqui, é a riqueza das tradições, né, multiculturais. Então, tem uma riqueza muito vasta aí. Isso que é bonito. Além disso, né, vamos ver mais aqui, falando ainda nesse aspecto, que isso compõe esses diferentes grupos étnicos, né? Então, a região ali onde se mora, né, a questão da oralidade, os rituais, os materiais. Então, o multiculturalismo, ele é vivido de forma integral. Ele não é solto, fragmentado, ele é integral. Ele integra o quê? A espiritualidade, o cotidiano, a vida das pessoas e a estética também. Então esse é um ponto importante. Outro ponto importante também da cultura amazônica é o relativismo cultural. Esse relativismo cultural, pessoal, que eu estou falando aqui, é para dizer que não existe um absoluto cultural, não é nada absoluto. É relativo nesse sentido, né? Que existem vários tipos de obras na Amazônia. Então ninguém pode julgar pelo padrão ocidental. Né? Não pode. Está errado. Tem um padrão próprio da Amazônia. Outra coisa também sobre o relativismo cultural, que essas obras, né, elas não podem ser julgadas, né? Não pode julgar nesse olhar aí. Outra coisa também, pessoal, importante aqui é que esse relativismo cultural, ele desafia a nossa visão eurocêntrica, né? A arte, ela é pautada na visão da Europa. A arte francesa, a arte italiana, a arte... né? E a nossa arte parece que ela é inferior, e não é. Então nós temos também, o relativismo cultural vai dizer que não, todas as artes têm a sua importância e o seu valor. Tá bom? Além disso, a arte também reflete a questão do gênero, né? A questão do gênero e da sexualidade, vocês sabiam disso? Ela vai refletir tudo isso para os seres humanos. Então aqui também, qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem dentro da arte, né? O que cada um faz. Então todo mundo tem o seu papel também, a sua pintura no seu corpo. Então reflete também esse aspecto também da questão do gênero e da sexualidade. As pinturas corporais, por exemplo. Né? Quando a gente fala aqui, ó, pinturas corporais, as danças, os mitos, o que ele revela? Revela o papel de gênero, as concepções da sexualidade. Né? Porque, segundo a questão a arte ocidental, tem esse binarismo, né? Homem e mulher. Homem e mulher. Então aqui reflete tudo, né? Então não tem idade, né? Sexo. É uma questão muito mais ampla do que tudo isso aí. E aí nós estamos falando, né, para a gente finalizando aqui, a questão da raça e a questão da etnia. A arte dos povos da Amazônia é uma afirmação de identidade étnica e de resistência cultural. Eu sou indígena, essa é minha arte. É uma afirmação, né? Isso que é muito bonito de ver. É ter essa identidade, essa identificação com a sua arte. E mais do que isso, a sua valorização. Tá certo? E aqui, para a gente ir finalizando, nós queremos dizer para vocês, né, que diante de séculos de colonização e exploração, né, o Brasil foi invadido, né, pelos povos
europeus, mas desde lá a expressão artística continua viva, presente na memória e na luta contra o apagamento cultural. Tá certo, pessoal? Deu para entender? Tranquilo? Então, até a próxima.